Bom dia, Jesus. Façam todos um bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Paty, Roberto. Façam um bom dia, gente. Sejam bem-vindos. O tema do nosso devocional de hoje é espelhamento. Nós vamos continuar falando sobre Davi, porém a gente vai para Salomão hoje, mas Davi tem boa parte de quem Salomão se tornou, quem Salomão poderia se espelhar, o próprio pai, rei Davi. Então hoje a gente vai falar sobre Salomão, sobre Davi, sobre espelhamento. A palavra de hoje vai estar em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 9. Então, se vocês puderem já pegarem a Bíblia para vocês acompanharem junto aqui comigo, pegue. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Fran, faça um bom dia, seja bem-vinda. O tema do devocional é espelhamento. A gente vai falar sobre Salomão. Já compartilha a live, já convida mais pessoas para estarem aqui para receber as mensagens de hoje. Mãe, faça um bom dia, benção, seja bem-vinda. Já compartilha nos grupos, já convida, já compartilha com seus amigos a live, já traz as pessoas aqui para assistirem nosso devocional, para edificarem a mente já nesse início de dia. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse ambiente é preparado para você crescer espiritualmente, para você fortalecer sua fé, crescer na espiritualidade, para você implementar isso no seu dia a dia com as mensagens que são liberadas aqui do nosso devocional. A gente tem como base ler a Bíblia, pegar referências bíblicas, ter entendimento da palavra, colocar a palavra no nosso dia a dia, para o nosso entendimento, para a gente crescer tanto em relacionamento com Deus, quanto pessoalmente também através da palavra de Deus. Então, se você já não me segue nessa página, já comece a me seguir, já compartilha, já curta para você dividir essa mensagem com mais pessoas. Se você não me segue no outro canal, já passa a me seguir também para que você também possa me ajudar a levar a palavra de Deus para outras pessoas através do outro aplicativo. É só clicar no link que está na minha bio. Lá vai estar o link do outro aplicativo, onde eu estou direcionando as lives e alguns outros vídeos também. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia, abrir em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 9, para vocês acompanharem a nossa mensagem de hoje sobre espelhamento. Se não puder, não tem problema. E se vocês puderem fechar os olhos de vocês aí no seu lugar, feche. Se não puder, também não tem problema, só se conecte aqui que a gente vai fazer a nossa oração. Lu, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir para que o Espírito Santo ministre aqui, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa sair daqui instruídos através da palavra dele. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, obrigada pela graça, pela misericórdia, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de ter sabedoria, de ter discernimento, conhecimento, a saber a quem se espelhar, a quem ser influenciados e a quem influenciar através da sua palavra, Senhor. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor fale através de mim, coloque palavras no meu coração, na minha mente. O Senhor tem total liberdade e autoridade para ministrar nos nossos corações no dia de hoje. Que o Senhor se faça presente de uma maneira palpável, tanto aqui no nosso devocional, quanto no lares das pessoas que estão assistindo esse devocional. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui instruídos com o seu auxílio, com o seu conselho, que possamos sair daqui crescendo na palavra, na espiritualidade, através das mensagens que serão liberadas aqui. Faça-se presente aqui no nosso devocional, sua presença é muito bem-vinda, em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Coloca um amém aí. Então a gente vai falar sobre espelhamento. Ontem eu falei que a gente está iniciando um novo mês, que é o mês 7, segundo semestre. E ontem a nossa palavra foi você liberar perdão, você entrar nesse mês com o coração limpo, sem guardar ressentimento de pessoas que às vezes te perseguem, de pessoas que às vezes têm sentimentos impuros com relação a você, que você deve o quê? Você deve entrar com o mês com o coração leve, com o coração limpo, assim como Davi, ele teve essas atitudes e teve o segundo coração de Deus conforme as suas atitudes de perdoar Saul, de não encostar a mão em Saul, apesar de ser perseguido
por Saul. E hoje, andando nessa linha sobre Davi, sobre o comportamento de Davi, porque Davi teve essa fama de ter segundo o coração de Deus, por que o seu reinado se estabeleceu durante muito tempo, por que Deus liberou várias promessas para Davi e ainda sucedeu o seu filho Salomão para que pudesse sentar no seu trono logo após que ele partisse. E Salomão, ele teve uma grande influência no pedido que ele teve em relação a Deus, quando Deus aparece em sonho para Salomão. Salomão, desde jovem, já tinha uma sabedoria, já até para pedir sabedoria a Deus, porque ele tinha um espelhamento, ele tinha influência do seu próprio pai, Davi, que foi um grande rei, que era segundo o coração de Deus e tinha o favor de Deus em todos os momentos. Então, Davi, ele foi uma pessoa que teve um coração obediente. Ele teve sucesso, ele teve bom êxito em tudo que ele fez, porque ele tinha ali a presença de Deus. Deus estava com ele em todos os momentos. Ele ali honrava a presença de Deus. Tudo que Davi fazia, Davi pedia instruções, Davi pedia direcionamento. Davi tinha um respeito com relação ao relacionamento com Deus. E por isso Deus ele manteve promessa de que Salomão sucederia ali o trono dele e de que Deus nunca retiraria de Salomão seu amor e que trataria Salomão como seu próprio filho e corrigiria ele quando necessário com o castigo dos homens. Por que Deus fez isso a Davi? Porque Davi foi um rei obediente, foi um rei que sabia se arrepender nos momentos que precisava se arrepender, foi um rei que pedia a Deus instruções, direcionamentos a todo momento. E Deus honrou a vida de Davi, ele estabelecendo o seu trono e o seu sucesso durante muito tempo, até através de Salomão. Como a gente vai falar sobre espelhamento, hoje nós precisamos ter esse discernimento de saber quem nós precisamos nos espelhar. Por quê? Pessoas que a gente anda, que a gente convive, que a gente está o tempo todo inserido no ambiente e convive com essa pessoa, nós pegamos um pouquinho dessa pessoa. Nós pegamos comportamento, nós pegamos discernimento, nós pegamos formas de comportar, formas de pensar, formas de analisar coisas através de convivência de pessoas. Então, no meio que você está inserido hoje, no ambiente onde você está inserido hoje, pessoas que você convive hoje, você está sendo espelhado por essa pessoa. Ou você está se espelhando por alguém. Então, Salomão, para ele ter o discernimento, a sabedoria de pedir Deus, a própria sabedoria para gerir um povo, foi porque ele tinha o espelhamento de seu pai. Ele convivia com seu pai, vendo como seu pai se comportava sendo rei, vendo como seu pai geria ali o povo, geria ali as situações que aparecia para ele. Salomão tinha ali um espelhamento de como se comportar como rei, de responsabilidade. Então, quando Deus aparece a Salomão e fala com Salomão o seguinte: Salomão, peça-me o que quiser, Salomão pede sabedoria. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 9, vai falar assim, ó. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e lhe darei. Então Deus apareceu a Salomão em um sonho, falando com Salomão o seguinte: Salomão, peça-me o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este tão grande povo? Então, para Salomão ser um jovem, iniciando um reinado, iniciando ali, sucedendo o seu pai Davi, para ele ter essa sabedoria, esse discernimento, para ele se preocupar ali com o seu propósito, com o seu chamado, ele já tinha um espelhamento de seu pai de saber o que pedir a Deus. Então, quando Deus aparece a Salomão e fala para Salomão o seguinte: peça-me o que quiser, Salomão ali ele tem uma grande sabedoria de pedir a Deus e de ter discernimento de que ele estava sucedendo seu pai e ele precisava de discernimento para discernir o que é bem, o que é mal. Ele precisava de sabedoria para poder gerenciar um grande povo ali no meio de Israel. Então, o espelhamento, pessoas com quem você convive, ambientes onde você está inserido hoje,
Essas pessoas têm grande influência na forma com que você vai saber gerir aonde você está, vai saber pedir até para Deus algo que você precisa. E nós temos também o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa saber pedir a Deus o que realmente a gente precisa. Só que a gente vai chegar lá. O importante dentro do início do nosso devocional é: saiba quem você vai se espelhar, saiba quem você vai ser influenciado, saiba pessoas com que você vai estar inseridos em ambientes, porque pessoas com que você convive, você absorve, você se espelha, e isso tem grande influência na sua sabedoria, tem grande influência no seu comportamento, como você vai gerir essas coisas, por conta de influência e de espelhamento. Salomão só soube pedir a Deus sabedoria, discernimento para gerir, para conduzir um povo, porque ele estava debaixo da instrução, porque ele estava debaixo ali da obediência. Ele via o seu pai gerir um povo, reinar em Israel. Por isso ele teve essa sabedoria de pedir a Deus sabedoria e discernimento para conduzir um povo, sabendo que ele seria o sucessor de seu pai, mesmo sendo jovem. Salomão poderia pedir várias outras coisas. Ele era jovem. Por ser um jovem, ele poderia ter pedido o quê? Riquezas, mulheres, várias outras coisas, vamos dizer assim, fúteis dentro da idade que ele iniciou seu reinado sendo jovem. Porém, como sendo jovem, ele andava debaixo da instrução de seu pai. O seu pai levava ele em todos os lugares, sabendo que ele iria suceder. Ele teve uma mente, uma maturidade de pedir a Deus sabedoria. E ele se preocupou com o seu chamado e com o seu propósito, e não com as coisas do mundo. Então, por Salomão estar debaixo das instruções do seu pai, ter uma maturidade, já vamos dizer, precoce por ser um jovem e ter pedido isso a Deus, ele o quê? Ele tinha uma sabedoria e ele se preocupou primeiro com o seu propósito, com o seu chamado, de suceder o seu próprio pai, de gerenciar um povo, de conduzir um povo, de continuar estabelecendo o trono de seu pai. Ele teve uma maturidade. Ou seja, nós precisamos nos espelhar em pessoas onde nós precisamos adquirir maturidade, sabedoria, discernimento para a gente saber gerir as nossas coisas, os nossos negócios. Por isso que a gente precisa estar debaixo de pessoas experientes, pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos direcionamentos que você, para você se espelhar a essas pessoas. Então, Salomão, ele se preocupou ali com o seu chamado e com o seu propósito e pediu a Deus a coisa certa, que é sabedoria para poder gerir, gerenciar, conduzir e governar um povo, que era o povo de Israel. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Faça um bom dia, Cida, seja bem-vinda. Coloque para mim nos comentários se está fazendo sentido. Então, a primeira mensagem é: escolha os ambientes, escolha bem as pessoas com quem você está nesses ambientes, escolha as pessoas certas para você se espelhar, para você ser influenciado, para que você possa também ser espelhado e influenciado e influenciar outras pessoas de acordo com o seu comportamento. Várias pessoas que você convive hoje, você adquire, você absorve como se fosse uma esponja, você adquire conhecimento, sabedoria, comportamento com as pessoas que você convive. Salomão só soube pedir certo, Salomão só soube se posicionar certo na frente de Deus quando Deus apareceu em sonho, porque ele tinha o espelhamento de seu pai, porque ele andava debaixo das instruções, dos princípios do seu pai. Por isso ele soube pedir certo e isso agradou o coração de Deus. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, discernimento para conduzir o seu próprio povo, para gerir Israel, para estabelecer ainda o trono de seu pai, Deus agrada do pedido de Salomão e acrescenta mais ainda, e dá mais ainda, além daquilo que Salomão pediu. Então Deus aqui vai falar o seguinte: o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhes darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Deus agradou do pedido de Salomão.
Deus agradou do posicionamento de Salomão quando Deus pede para que ele possa pedir o que ele quiser. E ali Salomão pedindo, se posicionando, falando exatamente o que Deus queria ouvir, por quê? Deus tinha Davi, um rei que soube gerir o povo, que se estabeleceu o seu trono, que tinha segundo o coração de Deus, que tinha o respeito de Deus, vamos assim dizer, e Davi tinha esse respeito por Deus. Salomão sucedeu e agradou o coração de Deus pelo pedido que Salomão fez, sabedoria. Tanto que agradou que Deus deu mais ainda do que Salomão pediu. Tanto que não existe ninguém, nenhuma pessoa mais sábia do que Salomão. Ou seja, saiba o que pedir, saiba se posicionar diante de Deus, saiba pessoas que você vai andar, vai se espelhar, porque tudo isso influencia no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua forma de posicionar. Lucila, faça um bom dia. Antônio, faça um bom dia. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Então, Salomão, ele teve essa sabedoria, ele soube se posicionar, ele pediu certo. Por pedir certo, Deus deu mais ainda do que ele pediu e do que ele não pediu. E ali foi estabelecido o trono dele. E não existe ninguém mais sábio, não existe ninguém maior do que Salomão em relação à sua sabedoria. Agora, uma parte importante dentro do nosso devocional que eu quero que você entenda é que hoje nós temos um auxiliador. Hoje nós temos um conselheiro que se chama Espírito Santo. Hoje, muitas das vezes, nós não sabemos nos posicionar diante de Deus. Muitas das vezes, nós não sabemos o que pedir a Deus. Às vezes, a gente quer evoluir em alguma área, porém, a gente não sabe como pedir a Deus. Ou, às vezes, a gente quer saber gerenciar as nossas coisas de forma mais sábia e a gente não sabe como pedir a Deus. Porém, o Espírito Santo está aí justamente para isso. Ele é quem intercede as suas orações. Então, às vezes, quando você pede algo errado, ele intercede para que seu pedido chegue de uma maneira certa a Deus. Mas seria muito mais fácil se você pedisse o auxílio do Espírito Santo para você poder orar. Às vezes você não sabe o que pedir a Deus e você pede para que o Espírito Santo te auxilie nas suas orações, ele vai fazer com que você peça realmente aquilo que você precisa dentro do seu trabalho, dentro da sua família, aonde que você precisa ali de uma resposta ou de um intermédio de Deus. Então, quando você pede o auxílio do Espírito Santo, ele vai ser o seu auxiliador nas suas orações. Então, toda vez que você precisar de algo, que você necessita de algo, que você precisa de sabedoria, de discernimento para distinguir o que é bem, o que é mal, para saber gerenciar um povo, para saber se posicionar diante de pessoas aonde você está hoje, e você pedindo o auxílio do Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria para você gerir, para você gerenciar, para você se posicionar onde você precisa hoje. Então, hoje, nós temos esse livre acesso, nós temos essa companhia, esse auxílio de graça a todo momento. E é ele quem leva a sua oração a Deus e que intercede as suas orações. Então, todas as vezes que você necessitar de pedir algo a Deus, peça antes o auxílio do Espírito Santo para que ele possa fazer com que você peça certo. E quando você pede certo e a sua oração bate com o desejo de Deus, Deus ainda te acrescenta além daquilo que você pediu, aquilo que você não pediu. Então, o pedido de Salomão bateu com o que Deus queria. Deus queria quem? Um rei que pudesse representar, que pudesse suceder o seu trono, o trono de Davi, que pudesse honrar ali o quê? Os direcionamentos que Deus ainda passou para Davi. Deus falou para Salomão o seguinte: se você permanecer nos caminhos que o seu pai Davi permaneceu, se você obedecer as minhas instruções, eu ainda vou estabelecer o seu trono. Eu ainda te darei vida longa. Ou seja, quando a sua oração bate com o desejo de Deus, quando a sua oração agrada o coração de Deus, Deus ainda acrescenta mais do que aquilo que você pediu. Até o que você não pediu, Deus ele te dá, porque a sua oração bateu com o desejo de Deus. A sua oração se alinhou com o desejo de Deus. Então Deus retribui mais ainda. E nós temos essa opção hoje, nós temos o auxílio do Espírito Santo para quê? Para que a nossa oração bata com o desejo de Deus, para que a nossa oração agrade o coração de Deus, para que a gente possa pedir certo. Então, o conselho do dia de hoje é: se espelha, e você tem a quem se espelhar.
Primeiro, Jesus. Você tem um espelhamento de Jesus para saber se comportar, para ser imagem e semelhança, para saber se comportar assim como Jesus se comportou. Nós, como imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Jesus, nós temos a Bíblia para quê? Nos espelhar nos posicionamentos, no comportamento, na forma como Jesus se comportou. Nós temos o auxílio, nós temos o Espírito Santo, e para a gente se comportar, ter os frutos do Espírito Santo, nós precisamos nos espelhar em Jesus, pedir a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa ter os frutos do Espírito Santo. E ter a sabedoria que Salomão teve, ter a sabedoria que Jesus teve para poder se posicionar, para poder estar ali diante de várias situações que Jesus passou, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que a gente possa ter domínio próprio, bondade, benignidade, amabilidade, mansidão, os frutos do Espírito Santo em si, mais as outras coisas que Deus acrescenta, dando-nos sabedoria para a gente saber nos posicionar em várias situações da nossa vida. Então hoje nós temos quem? O Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo ele só vai te ajudar, ele só vai te auxiliar, ele só vai te aconselhar se você permitir e se você o convidar. Então, convide o Espírito Santo para auxiliar nas suas orações, para auxiliar nos seus posicionamentos, para auxiliar no seu comportamento, para que você possa se espelhar nas pessoas certas, para que você possa discernir a quem você se espelhar, discernir quem é bem, quem é mal, quem tem uma boa conduta, quem não tem. Tudo isso você tem o discernimento do bem e do mal, de quem se espelhar ou não, de quem andar com você ou não, de quem Deus quer realmente que você se conecte ou não, quando você pede auxílio ao Espírito Santo. Quando você se posiciona ali a Deus e fala que você o quê? Quer andar debaixo das instruções de Deus, quer ser uma pessoa obediente e quer ter as conexões que Deus quer realmente que você se conecte. Então, para que você seja alinhada com as pessoas que Deus quer que você se espelhe, quer que você seja influenciado, quer que você tenha, vamos dizer assim, um posicionamento mais maduro, peça auxílio ao Espírito Santo, que ele vai trazer as conexões, ele vai mostrar as pessoas com quem você deve se conectar, se espelhar, ser influenciado, para que você possa andar também debaixo dos mesmos princípios que Deus. Então, saiba quem se espelhar. Nosso plano de ação é jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. 4 ferramentas que fazem você se aproximar do Espírito Santo. 4 ferramentas que fazem você andar debaixo das instruções de Deus. Porque quando você adota um estilo de vida voltado a um relacionamento com Deus, você fica mais sensível, você ainda estabelece mais relacionamento com Deus e saiba discernir quem é do bem, quem é do mal, quem você deve se espelhar, quem você não deve se espelhar, quem você deve andar, quem você não deve andar. Tudo isso Deus te mostra. Deus te mostra as pessoas certas que vocês precisam se conectar. Deus te mostra as pessoas certas que vocês precisam caminhar. Para isso, você precisa estar com o ouvido sensível para saber os direcionamentos, as instruções e quem você deve caminhar e se espelhar. Por isso, você deve adotar um estilo de vida onde que você esteja com os sentimentos, com as emoções e com os ouvidos voltados para Deus, para você saber se posicionar com as pessoas certas nos ambientes certos. Jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor são 4 ferramentas espirituais que te conectam com Deus, que te conecta com o Espírito Santo para que você possa caminhar debaixo da palavra de Deus, da espiritualidade, levando isso não só na sua vida pessoal, mas também profissional. Porque você tem uma vida só. E quando você coloca a espiritualidade em tudo que você faz, você tem bom êxito no que você faz, porque você está debaixo do que Deus quer para você. E para você saber o que Deus quer para você, quem que Deus quer que você se conecte, você precisa estar sensível à voz de Deus no relacionamento com Deus. Então faça o plano de ação que é 4 elementos que te aproxima de Deus e te torna sensível no relacionamento com Deus. Então esse foi o nosso devocional. Saiba quem se espelhar, saiba quem ser influenciado, tenha posicionamento, saiba pedir certo, que as suas orações estejam alinhadas com o coração de Deus, com a oração de Deus, com o que Deus quer para você, para que Ele possa liberar mais coisas ainda que você não pediu, para que você possa agradar o coração de Deus, assim como Salomão, assim como Davi agradou o coração de Deus. Então tenha discernimento, tenha sabedoria de saber orar
Tenha sabedoria de pedir o auxílio do Espírito Santo para te acompanhar nas suas orações, auxiliar nas suas orações. Amanhã estaremos aqui de volta, 6h06 da manhã, com mais mensagens, com mais devocional, fazendo você crescer em espiritualidade, edificando a sua vida, trazendo a palavra de Deus para você complementar no seu dia a dia e saber que sem Deus, os seus projetos eles não vão ter bons êxitos, porque Deus é que sabe o que é bom para você. Deus é que sabe as pessoas que você precisa caminhar. Então estabeleça isso no seu dia a dia. Leve a espiritualidade para o seu dia a dia, o relacionamento com Deus para o seu dia a dia. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã, 6h06 da manhã.